Olá, seja bem-vindo ao canal de dicas de QGIS com hipertreinamentos. Eu sou o João Firmino Júnior e neste vídeo vamos ver como criar bacias hidrográficas com o QGIS e o Saga, que é um outro software de SIG que é ligado ao QGIS. Antes de mais nada, gostaria de pedir para você se inscrever no canal para ficar sabendo quando novos vídeos forem divulgados e não se esqueça de deixar o like ou um comentário no vídeo. Isso é importante para que a gente continue produzindo conteúdo para você. Evidentemente, temos também a disponibilidade de cursos do hipertreinamentos, cursos como o método QGIS profissional, por exemplo, que aprofunda mais isso. Inclusive tem a parte de criação de bacias hidrográficas, mas utilizando um outro método com outro programa. Aqui é a parte específica do QGIS, utilizando o QGIS com Saga. Nesse caso, sendo o sistema Windows, você deve considerar o QGIS versão estável mais recente, que atualmente é o Hanover, e deve acessar o QGIS pelo QGIS com o QGIS com GRASS, o if GRASS em inglês, para que seja possível você utilizar o Saga. Se você entrar no QGIS diretamente sem a parte with GRASS, poderá ter alguns problemas. Então vamos aqui. Aqui temos o ambiente do QGIS, né? Então vamos considerar o projeto em 4326. Inicialmente você deve ir ao site do Topodata e escolher um modelo digital de elevação, com dados de elevação que tem a codificação ZN no final. Nesse caso, eu estou considerando o litoral, a parte mais a leste do litoral nordestino, que corresponde ao EPSG, ao Sistema de Referência de Coordenadas 31985. Mas inicialmente os dados estão em 4326, ou seja, em WGS 84, longitude e latitude. Então, como fazer, havendo a necessidade de transformar em EPSG 31985, ou seja, em projeção UTM. Então vamos aqui. Então, pessoal, aqui temos a 7 de latitude, 7 graus e 36 de longitude. É uma área do Topodata, mas veja aqui que à direita tem mais tom escuro, um tom mais escuro, é o Oceano Atlântico. Nesse caso nós vamos recortar. Mas antes devemos fazer o seguinte, devemos primeiramente começamos recortando a área para depois reprojetarmos. Então, como fazer isso? Podemos vir a raster, extrair, recortar raster pela extensão. Ele já está aqui. Eu deixei em 4326 o projeto, que é todo o container de cada camada. O projeto é 4326, mas a camada está sem sistema de referência de coordenadas oficial, mas eu sei que é 4326, o da camada. Então, extensão do recorte, eu clico nesses 3 pontinhos e vou desenhar na tela. Eu vou desenhar aqui, arrastando com o mouse, com o botão esquerdo do mouse, apenas a área que me interessa, sem o Oceano Atlântico. Uma pequena parte do litoral pode ter sido recortada, mas depende da necessidade do seu trabalho específico, com dados do Topodata, por exemplo. O importante é que seja um modelo digital de elevação. Atribua um valor sem dados especificado as bandas de saída, 0. Mantenha o restante. Vamos abrir aqui. Abrir arquivo de saída após executar o algoritmo. Recortado. Salvar no arquivo. Vamos chamar de recortado. Salvar. E executamos. Ele fez aqui. Então vamos considerar só essa área. Em seguida, vamos considerar o quê? A reprojeção para 31985, que é o EPSG do litoral paraibano. Então, vejamos que no recorte já mudou aqui
a altitude mais baixa, menos 0,5, e a mais alta, 741,972. Realmente ele muda. Então vamos aqui para reprojetar raster, projeções, reprojetar coordenadas. O sistema de referência de coordenadas original sabemos que é 4326. E o de destino será o TM Zona 25 Sul, 31985 para este caso específico. Deixamos aqui do jeito que está. Deixar aqui em 0, valor sem dados para as bandas de saída. E o reprojetado, que ficará aqui. Recorte, reprojetado. Executamos. Ele está aqui, já mudou novamente. Claro que essa situação específica é de um projeto que necessite de uma projeção UTM. Pode ser que não necessite, então você trabalharia com o 4326 sem precisar dessa reprojeção. Então não é necessário fazer isso para todos os casos, depende do seu caso específico. Agora vamos mudar o EPSG do projeto para cá. E agora sim, vejamos se as coordenadas estão coerentes, estão. E ele fica serrilhado mesmo aqui, nesse caso específico. As bordas ligeiramente serrilhadas. Vamos salvar. Então já temos isso aqui. Agora, ao trabalhar com Saga, você vem até aqui e tem o Saga. A parte do Saga, o menu do Saga. Vamos primeiramente preencher buracos, ou seja, partes que não são realísticas com a natureza do terreno. Áreas que têm buracos no que diz respeito aos pixels, que é a unidade mínima de aproximação da imagem. Então vamos para Fill. Vamos procurar aqui Fill Sinks, Wang e Liu. Ele está aqui reprojetado em 31985. Em seguida, você deve considerar o seguinte: você não pode colocar numa pasta cuja sequência de pastas a partir de um diretório do Windows tem espaços, ou acentos, ou cedilha. Senão não vai funcionar. Evite abrir arquivo de saída depois de executar o algoritmo. Não salvar em arquivo temporário. Salve direto para uma pasta específica. E outra coisa, não mude o nome por aqui. Nesse espaço aqui, mude no salvar no arquivo. Então, vamos colocar Fill. Veja que o tipo é SDAT, arquivos, salvar. Aqui ele termina marcando abrir arquivo de saída, depois executar o algoritmo, tiramos novamente. E executamos. Então é necessário retirar esses buracos. Terminou. Close. Vamos tirar aqui e vamos atrás da pasta. Então, pessoal, vamos aqui a fill.sdat. Ele está aqui. Veja que mudou. Ele realmente, os valores extremos foram, pelo menos o extremo mais baixo foi em parte eliminado. Ao invés de menos 0,5, o ponto mais baixo tem 0,4 de altitude. E o mais alto permanece. Então ele faz um recorte nos valores outliers, ou seja, estatisticamente muito distantes. Muito distantes do padrão médio. Aqui, vamos agora para Channel. Channel Network. Esse é Channel Network and Drainage Basins. A rede de canais e base de drenagem. Vamos precisar do que para delimitarmos a nossa área? Começamos com a explanação geral das
das bacias hidrográficas, vamos dizer assim, os conjuntos maiores. Depois eu terei que criar um shapefile de ponto para no início, ou no caso no final do que está escoando o ponto exutório, ele considerar a bacia específica que queremos. É uma menor, um subconjunto. Isso vai ficar mais claro fazendo aqui. Então, consideremos fio está aqui, o limite. O limite, um pouco por tentativa e erro, eu verifiquei que ele vai considerar mais detalhes em 3. Se eu deixar em 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, o grau de detalhamento vai diminuindo. Quanto menor, até 1 no máximo, aliás no mínimo, o valor mínimo é 1, sempre valor inteiro, o grau de detalhamento fica maior. Agora também a parte do desempenho do computador vai haver uma maior exigência do desempenho do computador. Então deixo em 3, direção de fluxo. Salvar no arquivo, Direcal. Veja que aqui a pasta testes underline e underline aulas. Nunca deve haver espaço em branco entre uma palavra e outra. E evitar cedilha, acentos, pontuação e assim por diante. Salvar. Eu tiro aqui, esse abrir, arquivo de saída depois de executar o algoritmo. E agora vamos aos shapefiles. Canais. Seriam os rios, propriamente ditos. Eu tiro isso aqui novamente. Bacias. Sempre em SHP do shapefile. Agora vamos ver como é que ele fica. Ele demora um pouco, dependendo do seu computador, pode demorar alguns minutos. Existem outros bacios de drenagem, por exemplo, aqui, conectividade de fluxo, junções. Alguns desses arquivos de saída seriam SDAT, ou seja, rasters. Nesse caso aqui, precisamos de um SDAT, que é a direção, e precisamos de 2 shapefiles. Executar. Pronto, terminou. Agora vamos ver aqui direção. Aqui, investigando por que a imagem do SDAT ficava escura, eu fiz algumas configurações de valor mínimo e máximo e considerei média mais ou menos desvio padrão. Aqui, por exemplo, em simbologia, nas propriedades da camada, configurações de valor mínimo e máximo. Isso pode nem acontecer com você, mas, por exemplo, ele estava em cumulativa corte de contagem, então estava muito apagado o relevo. Então eu passei para cá, média, mais ou menos desvio padrão, vezes 2. Apliquei, ok. Aí já aparece algo. Então aqui estão. Dá para ver que há um certo aspecto aqui do relevo. Se eu deixar como estava antes, acredito que sim, aqui ele já fica mais escuro. Tela atualizada. Agora sim. Essa é a tela atualizada, então é isso que deve aparecer. Ou seja, certas coisas, não é que deu errado. Você chegar aqui, não, deu errado, ficou tudo preto. É questão de configuração, propriedades da camada com o botão direito do mouse, simbologia, e vir a configurações de valor mínimo e máximo, extensões estatísticas, deixa como está aqui, e ir para a tela atualizada. E ir para a tela atualizada. Em seguida vem as bacias e os canais. Então é preciso ter um pouco essa noção. Então vamos aqui procurar vamos aqui nessa parte,
procurar um ponto de exutório. Então, primeiramente, você vem aqui, opções de aderência, deixar em vértice todas as camadas, 0,01. Clica aqui. Tipo de geometria, ponto. SRC, o sistema de referência de coordenadas, esse aqui. Ok. Deixa marcado em azul. Clico aqui. Aqui. Vamos até o ponto mais baixo de um determinado subconjunto. Tem que aparecer esse símbolo, esse quadrado. Criei aqui. Salvo. Uma vez que eu tenho esse ponto, eu vou à identificação. E clico nele. E aqui eu tenho as coordenadas. Agora, o que é que eu faço? Eu vou para o Upslope Area. Você não considera a coordenada clicada, mas a coordenada mesmo, x e y. Aqui. 260.951.93330. Para este caso específico. 9.182.029.20571. Elevação sempre será não esse, mas fio. Fio SDATA. Método primeiro, que é o 0. Convergência 1,1. Vamos chamar de aclive. Ele vai criar um arquivo raster com a área que vai até o ponto de exutório. Ele fez. Ele achou uma área aqui. Aqui. Essa é a área que ele achou. Agora vamos ao próximo passo. Transformar isso aqui em shapefile. O próximo passo, eu venho aqui, propriedades. Temos tudo isso aqui. Antes de transformar, sim, de fato, vamos primeiramente transformar, converter. Vamos aqui, raster. Converter. Raster para vetor, poligonizar. É a clive, banda 1. Tiro isso aqui. Salvar. Nesse caso eu vou deixar ele abrir arquivo de saída depois de executar o algoritmo. Abro tabela de atributos. Ele está destacado.
em 100. 100 é o valor mesmo dele. Isso aqui. Agora eu pego a interseção. Essa é a camada de sobreposição, apenas feições selecionadas. Final. Pronto. E aqui em Aclive, vamos aqui. Não em propriedades, mas na tabela. Retiramos o 0. Deixamos apenas esse. Agora sim. Podemos também vir aqui escolher uma cor branca. E aqui temos. Aqui temos a nossa delimitação, como que uma subbacia, um subconjunto. Agora, o importante, uma coisa fundamental na criação do ponto de exutório, lembre-se de utilizar da melhor forma possível de sua análise e de sua formação, principalmente o conhecimento de campo também, né? Porque se esse ponto estiver marcado errado, ele poderá pegar uma área muito grande e estará incorreto em relação à realidade. Vamos ao final, abrir tabela de atributos, e aqui nós temos cada segmento, o comprimento de cada segmento. Então, pessoal, é isso. Aqui temos. Enfim, agradeço pela sua presença, peço para que se inscreva no canal e deixe o like. Você também pode acessar o link na descrição sobre o curso Método QGIS Profissional. Até mais!